Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 9 de outubro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário, e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Meus queridos e queridas, há um tempo atrás eu falei para vocês que eu ia deixar no outro dia, né? Qual seria a regra para o novo sorteio, que seria dia 10, que é amanhã. Aí, passou, eu não falei nada. Tava esperando aí alguém me cobrar. Quem me cobrasse seria o vencedor, ganharia o prêmio, ou se fosse mais de um, faria o sorteio. Mas como ninguém me cobrou, nós vamos fazer então uma nova regrinha, porque eu só partilhei esse meu desejo com meu esposo, falei para ele, ó, a regra vai ser essa. Se alguém me cobrar, vai estar concorrendo. Se só um me cobrar, vai ganhar o prêmio. Mas como não foi possível, né? Ninguém recorreu aí ao desejo de ver o sorteio sendo realizado. Então eu vou deixar aqui para vocês a dica então do que como que nós vamos fazer o sorteio, e vai acontecer no dia 11. Por quê? Porque quem comentar hoje, dia 9, e amanhã, dia 10, estará concorrendo. R$50 para quem comentar aqui na leitura e R$50 para quem comentar lá no devocional, ok? Então, bora para a leitura sem mais delongas. Hoje nós leremos Esdras capítulo 8, 9 e 10, encerrando assim este livro. Então, vamos para a leitura. Esdras capítulo 8. A lista dos líderes das famílias que retornaram com Esdras. Estes são os líderes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson. Dos descendentes de Tamar, Daniel. Dos descendentes de Davi, Atos, que era dos descendentes de Secanias. Dos descendentes de Parós, Zacarias, e com ele 150 homens registrados. Dos descendentes de Paate Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos descendentes de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. O retorno a Jerusalém. Eu os reuni junto ao rio que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, líder de Casifia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e aos seus parentes, os servidores do templo em Casifia, para que nos trouxessem ministros para o templo do nosso Deus.
Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, ele nos trouxe Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e com ele os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens no total. Também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, com seus irmãos e filhos, 20 homens no total. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao rio de Aava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e os nossos filhos com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus oficiais e todo o Israel ali presente tinham doado para a casa do nosso Deus. Pesei e entreguei-lhes 650 talentos de prata, 100 talentos de utensílios de prata, 100 talentos de ouro, 20 tigelas de ouro que pesavam 1000 dáricos e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como o ouro. Eu lhes disse: tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos muito bem até que os pesem nas salas do templo do Senhor em Jerusalém, diante dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do 1º mês, partimos do rio de Aava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém, onde descansamos 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filhos do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel: 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sátrapas do reino e aos governadores do território a oeste do Eufrates e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Esdras capítulo 9. A oração de Esdras por causa do casamento misto. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, até mesmo os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e das suas práticas detestáveis, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e os seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. Os primeiros a cometer essa infidelidade foram os líderes e os oficiais. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei desolado. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Eu fiquei sentado ali,
desolado até a oferta da tarde. Então, na hora da oferta da tarde, saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados. Caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Meu Deus, estou muito envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada, ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Agora, porém, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente, dando-nos um lugar seguro, no seu lugar santo. Dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio na nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na nossa escravidão. Ele demonstrou amor leal para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar as suas ruínas, bem como nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra em que vocês entraram para dela tomar posse está contaminada pelas práticas detestáveis dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem tomem as filhas deles para os seus filhos. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes, desfrutem os bons frutos da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos, casando-nos com as mulheres desses povos de práticas detestáveis? Como não ficarias irado conosco? Não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo até hoje. Até hoje nos deixaste sobreviver como remanescente. Aqui estamos diante de ti, com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Esdras capítulo 10. O povo reconhece o seu pecado. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniu-se em volta deles. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está nas suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. Eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém.
Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aqueles que não viessem no prazo de 3 dias teria todos os seus bens separados para destruição e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam trêmulos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo. Faremos conforme a sua palavra. Contudo, há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em 1 dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a comunidade, depois que cada homem das nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venha em uma data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa dessa situação. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e pelo levita Sebetai, discordaram. Assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. No 1º dia do 10º mês, eles se sentaram para investigar cada caso. No 1º dia do 1º mês, terminaram de investigar todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras, os culpados de casamento misto. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Entre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque, e dos seus irmãos, Maazéias, Eliazer, Jaribe e Gedalias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir as suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro do rebanho, como oferta pela culpa. Entre os descendentes de Imer, Anani e Zebadias. Entre os descendentes de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Entre os descendentes de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleasa. Entre os levitas, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Entre os cantores, Eliasibe. Entre os porteiros, Salum, Telém e Uri. Entre os outros israelitas, entre os descendentes de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Entre os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Entre os descendentes de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Entre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Entre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seael e Jeremote. Entre os descendentes de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés. Entre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Entre os descendentes de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Entre os descendentes de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai. Entre os descendentes de Benuí, Simei, Selemias, Natã, Adaías,
Maquinadibai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Entre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Encerramos nossa leitura por hoje, encerramos também o livro de Esdras. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos capítulo 13, versículo 8. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 9 de outubro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial vão para Esther Faria, minha prima, lá em Uberlândia, para Nisione Costa, para o Ginaldo Severino, em Recife, Pernambuco, para Valéria Colim, lá em Santo André, São Paulo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por conceder a Esther, a Nisione, ao Ginaldo, a Valéria, mais um ano de vida, aos casais mais um ano de casados e aos bebezinhos mais um mês de vida. Pai, obrigada por conceder-los esse presente. Suplicamos-te, ó Deus, que derrame sobre eles dádivas de amor, de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, de muita sabedoria, muita harmonia e muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos